Olá pessoal, meu nome é Augusto. Eu fiz esse vídeo aqui para compartilhar e ajudar em relação a um problema que eu tive com o meu carro. É uma X35. Ele apresentou uns estralos, um barulho. Era nítido que ele vinha aqui no rumo do porta-luvas aqui, né, no lado do passageiro. Vou mostrar o barulho que faz, né, que é o problema, para vocês identificarem e saber o que é. E na sequência eu vou mostrar a peça, né, com problema, como desmontar o painel, a sequência certa, os cuidados que tem que ter, as ferramentas que precisam. Então vamos lá. Aqui é o painel, né, o frontal do ar-condicionado, e a função diretamente relacionada com o problema é essa aqui, que ela que define se o ar vem de fora, né, se tiver apagado, nesse caso, ou se tiver aceso, a comporta fecha, uma comportinha, fica recirculando aqui internamente. E o problema é exatamente aqui, quando a comporta está fechada e tem uma certa resistência, ou com o carro andando, ou com a ventilação mais alta, vai fazer o barulho. Eu vou aumentar aqui para mostrar para vocês. Olha o barulho. Se desligar aqui, para na hora, ó. Então, vamos acionar novamente. Vamos fechar para recirculação interna. O barulho é nítido que vem mais ou menos dessa região aqui, ó. Que é o lado direito do passageiro, próximo aqui ao porta-luvas. Quando tá desligado, não acontece nada. Dando continuidade, na sequência, a gente vai fazer a desmontagem do painel, né? E a primeira coisa é a gente tirar aqui o compartimento do porta-luvas. Então a gente abre ele tem duas travas aqui, ó, na lateral, uma de cá, outra de cá. É simples, é só girar, ela já sai, tá? Vou pôr aqui dentro, girou de cá, só tem um sentido, né, do giro, saiu a travinha. Depois na hora de montar eu vou mostrar direitinho o cuidado que tem que ter na hora de colocar, que ela tenha o formato para entrar ali. Aqui na lateral ele tem um braçozinho que é um pistãozinho, como se fosse um cilindro plástico. Então ele tem a travinha aqui, ó. Simplesmente só puxa, ó. Ele libera o porta-luvas. Então ele baixa e ele só fica preso por duas travas aqui, ó. Então ela sai nesse sentido aqui, ó. Essa de cá e esse de cá, sempre para dentro. E aí tem as pontinhas aqui, ó, as pontinhas do lado de cá, ó, só apertar elas que ela libera. De cá também, ó. Apertou lá, ó, a pontinha, aí é só puxar. É fácil, não tem o risco de estragar não. Então, ó as pontinhas aí que eu falei. Só apertar elas que sai. Então, após isso, ó, tá liberado o porta-luvas. Então, a primeira fase da desmontagem é o porta-luvas. A segunda fase, a gente vai tirar essa tampinha aqui, ó. Aqui tem a posição onde a gente encaixa. É uma espátula. No caso, eu tô usando uma chave de fenda um pouco maior, grossinha, porque ela vai dar a pressão. Ela tem travas internas. As travas são boas, não tem o risco de quebrar. Mas o cuidado que você tem, que se você tiver uma espátula de plástico, que o pessoal especialista nisso usa ela, né? Mas não tem um risco não. Ó, forçou um pouquinho, ó, ela já abriu aqui espaço. Então agora é só puxar que as outras travas vão sair, sem o risco de estragar. Pronto. Ela fica aqui por baixo da borracha. Na hora de montar, vou mostrar como é que faz. Só arredar a borracha um pouquinho que não tem problema. Então, tirou a tampinha. Próxima etapa, após tirar a tampa, a gente vai tirar esses parafusos, dois parafusos aqui, ó, que é o que segura essa peça aqui, ó.
em cima, esse conjunto. E eu uso uma Philips normal, tem a foto aí das ferramentas que eu utilizei. Após tirar os dois parafusos, que é um aqui e outro aqui, com a chave Phillips, né? Agora, ele tem duas travinhas aqui, ó, uma aqui e outra aqui, que é só o encaixe da peça. Então, ó, redar um pouquinho, já liberou uma trava, já tem as travas internas. Liberou aqui também. Então agora, ó, tem que, primeira vez dá um medo, mas pode puxar, porque tem umas travas aqui e semelhante à tampinha. As travas não, elas são boas, não tem o risco de quebrar não. Então tem que puxar, puxa com um pouquinho de cuidado, as travas vão liberar aos poucos. Pronto. Então, como vocês podem ver, ó, as travas. As travas boas, ó, não tem o risco de quebrar. Puxando com cuidado, não vai quebrar nenhuma. E é bom reforçar, às vezes a gente vai desmontar a primeira vez, acha que tem que tirar essa aleta aqui do ar, né? Mas não precisa, tá vendo? Ela sai junto. Então não precisa mexer em nada aqui, ó. A peça sai por inteiro, ó, intacta. Na sequência, como a gente tirou, recapitulando, a tampa lateral, essa parte almofadada aqui da frente, né? Quando a gente tira o porta-luva, ele tem uma estrutura aqui que comporta o porta-luvas. E vale reforçar aqui, ó, tem uma lâmpadazinha aqui, quando a gente abre o porta-luvas, o carro tá ligado, né? Ele acende a luz. E tem uma teclazinha aqui que é justamente uma tomadinha que quando tá fechada a luz apaga, abriu o porta-luva, ela recua, acende a luz. Então, o próximo passo é a gente tirar essa estrutura aqui, ó. Vocês podem ver, ela é fixa por 3 parafusos aqui, ó, Phillips, aqui, aqui e aqui. Então a gente vai liberar esses parafusos e tirar. Mas, como é lâmpada, tem uma conexão aqui, ó, do lado de cima da lâmpada. É de encaixe, tá vendo? A maioria deles, tá, tem uma travinha. Aqui ficou pro lado de baixo, que faz o encaixe do plug. O acesso aqui, ó, dá para pôr o dedo aqui por baixo e destravar. Aqui do lado de baixo também, ó, a lâmpada destrava. Dá para fazer o contrário, mas eu achei melhor fazer aqui por cima, porque você nem precisa desmontar a lâmpada. Mas dá para, com uma chavinha, você tirar a lâmpada aqui, o plug vai descer, né, junto com ela, aí você tem acesso à parte de embaixo dele. Mas eu achei simples tirar assim, que aí eu nem desmonto a lâmpada, ela vai sair junto com a peça, ok? Então o próximo passo é a gente tirar os 3 parafusos Phillips aqui e mais esses 3 parafusos aqui embaixo, né, que segura a peça, com a chavinha 10, que eu mostrei também aí para vocês, uma catraquinha. Então aqui, ó, solta os parafusos, ó, aqui, ó, tem um pininho que segura o apoio da peça para ela não descer, ó, tá vendo, ó? Então é só levantar um pouquinho, ó, e de cá a mesma coisa, ó. Puxou aqui, liberou. Posso tirar aqui, a gente vai ter que fazer uma pressãozinha, porque ela tem as travas, aquelas travas boas que eu falei nas outras peças, então não tem um risco de quebrar. Só assusta um pouquinho o estralo. Aqui tá o chicotezinho da lâmpada que nós soltamos. Aí aqui tem outro detalhe, ó. A chavinha que eu mostrei para vocês também tem uma conexão. Então, é só puxar. Essa aqui nem tem o plugzinho que eu mostrei, ó. É só puxar. Liberou a caixa de suporte do porta-luvas.
Para que isso tudo? A gente fez isso tudo porque para eu ter acesso lá no motor, que é o responsável pelo aquele problema, a gente tem que ter esse acesso por baixo aqui, por conta dos dutos de ar, não consegue pôr o braço aqui e chegar lá na peça. E ela é presa por 3 parafusos. Então a gente precisou fazer todo esse trabalho para poder ter acesso ao motorzinho da recirculação de ar. Então, com o painel desmontado, uma referência aqui, ó, é o compartimento do filtro do ar condicionado. A comporta, ela tá logo aqui atrás. Se você for ver ali, ó, aquela parte parece uma gradezinha ali, ó, é onde dá para visualizar o duto abrindo e fechando. E o motorzinho que faz esse giro ali, ó, tá vendo? Ó o motorzinho aí, ó. Ali, ó, vocês já viram, ó, um parafusinho aqui, ó, é um Phillips também, um aqui, um parafuso aqui, outro parafuso aqui e tem um aqui por trás, ó. Aí, quem for desmontar, passando a mão aqui, vai identificar o outro parafuso que fica aqui, ó. São 3 parafusos. Depois que estiver desmontado, eu mostro para vocês, vocês vão identificar. Então tá ali, ó. Esse é o motorzinho responsável pelos estralos aí do ar condicionado. Então agora eu vou utilizar uma chavezinha improvisada, né, que eu tive aqui. Mas o ideal seria ter uma chave Phillips toco. A chave Phillips toco é uma chave pequenininha assim, ó. Que aí você consegue com a mão aqui, ó, girar. Mas como eu não tinha, eu tinha essa ferramenta aqui e eu consigo tirar com ela. Então, pessoal, tá aqui, ó. Então, ó, eu tirei parafuso aqui, aqui e aqui, né? É o terceiro parafuso que eu mostrei para vocês. Aí, ó, a peça ela é acoplada no eixo, que é o compartimento que gira lá em cima, que eu mostrei para vocês. E como é uma peça com impulso elétrico, né, tem ó, o plug que eu falei para vocês, ó. Quando você tirou aqui, ó, você aciona aqui, ó, para liberar o plug. Pronto, ó. Tá a peça removida. Aqui, pessoal, estão as duas peças. Essa aqui, que é a peça que eu tirei do carro, e essa aqui foi a peça que eu comprei, né? Eu comprei numa loja de peças aqui na cidade, né? É uma peça usada, porém novinha, né? Eu abri, como eu vou mostrar para vocês qual o problema da peça velha, né? Que é o original do carro. Então eu verifiquei se estava tudo ok. Na foto aí vocês vão ver os primeiros dígitos aqui são iguais. O que muda é o fim. Só que a peça é a mesma. A peça do meu carro, né, que no caso é X35, e a que eu comprei é do HB20, é a mesma peça. Então, para vocês saberem, agora vamos montar a peça nova no local. Pessoal, eu vou mostrar um negócio aqui que eu acho que é uns detalhes que faz a diferença. Que, como eu mostrei para vocês, é o compartimento do filtro do ar. Que tem duas travinhas, ó, é simples, ó. Tirar. Vocês vão ver que eu vou tirar, aqui tá o filtro. Depois, na hora de voltar, não esquecer, ó, o sentido do fluxo do ar. No caso, é para baixo. Então a setinha fica para baixo. Depois você voltar, você não memorizar e esquecer depois. Para que eu fiz isso? Simplesmente, aqui de baixo, a gente vê onde o motor é acoplado. Então, quando a gente vai apertar para pôr o motor no lugar, o duto chega um pouquinho para o lado, ó. Ó o barulhinho, ó. Então, para eu encaixar a peça sem ele descer no motorzinho, eu pego uma chave de fenda comprida e apoio lá, ó. Só para segurar o eixo onde o motorzinho vai ser acoplado, para ele ficar totalmente exposto. Então, por isso que eu tirei o duto. Então agora, ó, montando novamente, ó, dá para pôr o plug depois que tiver ela montado, né? Mas dá para fazer aqui agora. Pronto, travou.
Agora, pessoal, um detalhe, esse aqui ó, onde o eixo encaixa, tá vendo? Ele é sextavado, né? Eu tive o cuidado de, no que eu desmontei, o duto estava fechado, né? Então, se ele estiver aberto, esse eixo vai estar para cá, porque ele tem a posição de entrar certinho, tá vendo? Ele tem aqui ó, uns dentes. Então, para não ter problema com isso, do tá fechado, eu olhei o motorzinho, o velho que eu tirei, né? Então eu deixei na mesma posição, né? Eu olhei isso. Então duto fechado, eu vou colocar ele do mesmo jeito, duto fechado. Então vou segurar lá para ele não abaixar. Aí agora, pessoal, tô colocando os parafusos. Da mesma forma que vocês tiraram, tem a posição da peça, né? Então você vai ter que observar na hora que você tirou os parafusos, pra você direcionar lá agora e voltar ele pro mesmo lugar. Então eu tô primeiro com a mão, né? A força da mão, depois eu vou pôr a alavancazinha pra apertar um pouquinho, né? Mas quem tiver a chave Phillips curtinha, né? Que é a chave Phillips toco, aí faz sem maiores problemas. Pessoal, o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas se você assistiu, tá até agora me ouvindo, é que valeu a pena e eu consegui ajudar de alguma forma. Quando eu pesquisei sobre essa peça aí, esse motor, eu não achei vídeo com detalhes para eu fazer certinho. Então, se gostou aí, comenta. Eu filmei a montagem, mas para não ficar mais extenso aí do vídeo, eu não postei. Mas se quiserem, eu disponibilizo e eu subo o vídeo, ok? Valeu!